A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Vamos para mais um vídeo aí. Hoje eu venho trazer um vídeo da Igreja de Deus. Vamos falar sobre a Igreja de Deus. Vamos lá. Sem muitas delongas, né? Pera aí. Vou posicionar aqui direitinho. Aqui. Aqui tá bom. Então vamos lá. Já ouviu que não ir à igreja é pecado? Talvez você se sinta preso, culpado ou confuso sobre o que Deus realmente espera de você. Hoje, em apenas alguns minutos, vamos mergulhar na verdade bíblica que vai te libertar, trazer paz ao seu coração e mostrar o que significa ser a verdadeira igreja de Cristo. Curta e se inscreva agora para receber mais mensagens que te aproximam da liberdade em Cristo. Assista até o final. Essa verdade pode transformar sua vida. Você já ouviu alguém dizer: "Se não for à igreja, está em pecado"? Essa frase ecoa em muitos púlpitos, mas será que a Bíblia realmente ensina isso? Vamos à verdade. Hebreus 10, 25 diz: "Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros." Parece claro, mas olhe o contexto. Esse versículo foi escrito para cristãos do primeiro século, perseguidos pelo Império Romano. Eles se escondiam em catacumbas, Aqui temendo... não deixar de congregar, congregar, o que que é congregar, irmãos? É reunir, reunião. Quando Hebreus, cartas aos Hebreus fala não deixar de congregar, de se reunir, mas aonde está dois ou três em nome do Senhor, lá isso se faz presente. Não é o lugar. Ali, ninguém está negando o que está escrito, porque está escrito, não deixei de congregar. Aí os religiosos distorcem isso. Não deixei de vir à igreja na congregação cristã do Brasil. Não é nessa igreja aí, é você se ajuntar em qualquer lugar, para se reunir, para dividir a ceia do Senhor, ou então para estudar a palavra, para orar por alguém, entendeu? Pela sua família, ou pelos seus irmãos, ou pela conversão de alguém. É isso que é se congregar. Não importa a quantidade nem na onde você tá. É se reunir. Assembleia quer dizer reunião. Não é Assembleia de Deus lá também, não. Ai, meu Deus, você não entende isso daí. Vamos lá, vamos dar sequência aí. Prisões e morte. Não reunir era ceder ao medo, não pecado. Era um chamado à coragem, não uma regra para marcar presença todo domingo. Hoje, alguns líderes distorcem esse versículo, Olha lá, usando-o falei. como chicote para impor culpa. Quantos já se sentiram julgados por questionar a obrigatoriedade de ir à igreja? Eu não sinto Talvez culpado você coisa tenha nenhuma. ouvido: O "Se não Espírito já vier, me revelou Deus tudo não te isso. abençoa. Se não der o dízimo, o devorador vem." Mas isso é manipulação, não verdade. Malaquias 3, 10. Outro versículo usado assim Do dízimo. falava aos Malaquias 3:10 sacerdotes fala. corruptos de Isso, Israel sacerdote, olha que lá. desviavam Isso ofertas, mesmo. não a você hoje. No Que não dá o contexto, dízimo. Deus confrontava líderes que roubavam o povo, não Roubava o crentes povo, as comuns. Essa ofertas. manipulação não é Que nova. era Os fariseus também amarravam cargas os, pesadas. as colheitas que eles colheriam para dividir entre os órfãos da viúva, e os sacerdotes roubavam. Aí Deus fala em Malaquias: ó, se me obedecer e dizer andar no meu caminho, não derramarei bênção tal. Que ele tá falando de chuva para colher, para os frutos frutificar, para eles colherem, para eles mesmos, para os sacerdotes que não tinham heranças, né? Porque era uma das tribos de Levi. Levi quer dizer da tribo de Levi, que é os sacerdotes levíticos, né? Que tinha no Antigo Testamento. Hoje o sumo sacerdote é Cristo, não tem mais sacerdócio levítico, não existe. Quem inventa isso é as religiões, mas não tem mais. Então, como eles não tinham herdade, heranças, porque só foram divididas as outras tribos, menos a de Levi, porque a de Levi ia trabalhar no sacerdócio em prol da casa do Senhor, que naquela época a casa do tesouro era o templo de Jerusalém. Por isso que os pastores de hoje levam o dízimo à casa do tesouro, que é os templos de hoje. Não tem nada a ver com os templos de hoje, era lá, e tinha que ser só lá, no templo de Jerusalém, levar o dízimo, né?
na casa do tesouro lá, entendeu? E se você não pudesse carregar, porque era muita coisa, vendia-se, depois comprava mais e pegava lá na casa do tesouro, para auxiliar a casa de Deus, alimentar os levitas e dividir para o povo, né? Só que os levitas estavam roubando, desviando para ele. E outra, estava ofertando animais cegos e mancos e coxos. Que a oferta ao Senhor dos animais no Antigo Testamento tinha que ser sem defeito. Então o Senhor está virado. Aí ele falou: porventura roubará o homem a Deus? Aonde eles perguntaram, os judeus, né? Onde estamos te roubando? Nós dizemos nas ofertas. Mas não está falando de nós, está falando de lá. Que eles estavam roubando do povo, então está roubando de Deus. Entendeu? Era nesse sentido. E a pessoa não entende, porque acredita nos pastores fraudulentos. Não vai examinar nas escrituras, não vai pedir a sabedoria do Espírito Santo para saber interpretar as coisas. Vamos lá. Exigindo rituais para provar fé. Mas Jesus denunciou isso em Mateus 23, 4, dizendo que rituais, eles olha lá. atam fardos Antigo pesados Testamento tinha e os põem rituais. sobre os ombros dos homens. Ele veio libertar, não aprisionar. Em Mateus 7, 15, Jesus alerta: cuidado com os falsos profetas, que vêm em pele de cordeiro, mas por dentro são lobos. Alguns púlpitos viraram palanques de controle, onde versículos são tirados do contexto para manipular. A salvação não depende de bancos de igreja, mas de um coração rendido. Então, se não é o prédio que define a igreja, o que é a igreja de verdade? Vamos descobrir juntos. Na Bíblia, Saídos para igreja fora. vem de eclesia, que significa povo chamado para fora. Não é um prédio com vitrais, poltronas ou telões, mas pessoas como você, rendidas a Cristo. Jesus disse em Mateus 18, 20: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou. Pense nisso. 2 amigos orando na sala, uma família lendo a Bíblia, um grupo compartilhando a fé e um café. Isso é igreja. Não precisa de um endereço fixo, mas de corações conectados a Deus. Em 1 Coríntios 3, 16, Paulo declara: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, como diz Mateus 27, 51. Deus não mora mais em construções, mas em você, se você crê. Conheci uma irmã chamada Ana, que passou anos em uma igreja exigente. Todo domingo ela sentia o peso de regras. Chegar cedo, dar dízimo, nunca questionar. Um dia, cansada, ela começou a orar em casa com seus filhos, lendo a palavra juntos. Ela me disse: nunca senti Deus tão perto. Minha casa virou meu santuário. Ana descobriu que era o templo vivo de Deus e sua fé floresceu. Talvez você já tenha sentido isso. A presença de Deus em um momento simples, fora de 4 paredes. Ou talvez você se sinta preso, achando que precisa de um prédio para encontrar Deus. A verdade é que Ele está onde seu coração está. Pense nos primeiros cristãos. Eles se reuniam em casas, cavernas, às vezes em segredo, como Atos 12. 12 descreve a igreja na casa de Maria. Não tinham templos suntuosos, mas tinham fé ardente. Hoje, muitos se sentem livres orando em casa, com amigos ou até sozinhos, como Ana. Você já experimentou essa liberdade? Mas se a igreja é o povo, surge outra pergunta. A salvação depende de congregar? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Se a igreja é o povo, a salvação depende de congregar? Vamos direto à Bíblia. Efésios 2, 8, 9 é claro. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sua salvação não está em sentar num banco de igreja, pagar dízimo ou seguir rituais. É um presente de Deus, dado pela fé em Jesus. Romanos 10, 9 reforça: se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Não há cláusula sobre frequência em cultos ou cumprir tradições humanas.
Quantos já se sentiram culpados por não ir Na à onde na igreja, Bíblia está falando, ou julgados por vades à questionar igreja de regras, pedra. como se sua fé não... Quando fala, Paulo escreve às igrejas, está falando pessoas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, porque você pode ver na carta, Paulo fala, lá em Colossenses, a igreja que está na casa de fulano. Como um prédio vai caber na casa do fulano, ou uma denominação? Lá em Filemão fala a mesma coisa, a igreja que está na casa de fulano, né? Qual a outra carta? Tem outra carta que fala que a igreja que está na casa do fulano, não sei qual que é, deixa eu ver se eu me lembro. Tem Filemão que fala Colossenses e tem outra carta que fala isso. Não sei se é... Não lembro, né? Coríntios fala que nós somos o templo de Deus, né? 1 Coríntios. Atos fala que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, né? Tem vários versículos que derrubam isso por terra, né? Eu não sei como as pessoas não enxergam isso. Aquilo que Jesus falou, né? Tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Tem olhos para ver, mas não enxerga. Que são duros de coração, né? Vamos lá. Suficiente. Talvez você tenha ouvido que precisa provar sua fé com obras religiosas, mas Jesus veio para te libertar disso. Em Gálatas 5:1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele não te condena por não seguir tradições. Por isso que muitos não entendem. O que é negar a Cristo hoje? Negar a Cristo não é você negar com a boca. Eu não aceito Jesus. É negar, você falar que é cristão e negar o que ele está falando ali, né? Que não é por regra religiosa, não é por nada. Né? Aí você nega e fala que tem que cumprir religiões, que tem que cumprir rituais para ou pagar dízimo ou ir à igreja para ser salvo. Não, não tem isso na nova aliança. Jesus nunca falou isso daí. Cristo nunca falou isso daí, né? Aí você tá negando ele com as obras. Que nem o próprio Yahweh fala, né? O Criador fala, eles me louvam com os lábios, mas o coração tá longe de mim. Eu não aceito seus rituais, suas ofertas, né? Deus está desprezando tudo isso daí, porque as intenções são erradas, entendeu? Ele te acolhe onde você está. Pense no ladrão na cruz. Em Lucas 23:43, ele não frequentou cultos, não foi batizado, mas creu em Jesus e ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é pela graça. Muitos usam esse versículo religioso, mas não deu tempo do ladrão da cruz. Qualquer pessoa que está no leito de morte e fez um monte de coisa errada aí ela se converte no último momento verdadeiramente, Deus não vai salvar? Aí é que tá, né, irmãos? As pessoas falam que fala para manipular, certo? É lógico que se a pessoa não confessar Jesus, ela vai morrer e não vai ter salvação. Mas se ela confessar no leito de morte, ela é salva, né? Ela vai, por exemplo, a pessoa aceita Jesus e faz o pecado aqui, ela arca com a consequência do pecado, igual o rei Davi. Teve a consequência do pecado dele. Mas ela é salva, entendeu? Salvação não se perde, irmãos. Entendeu? Você pode arcar, ter uma vida miserável aqui na terra por causa da consequência do seu pecado, dos seus erros. Mas você vai estar salvo, entendeu? Porque se você se converteu verdadeiramente, é lógico, entendeu? Se você já se sentiu preso por sistemas religiosos, ouça, Jesus rasgou esse jugo. Talvez você, como muitos, tenha saído de uma igreja que te julgava ou exigia mais do que a Bíblia pede. Ou talvez você se sinta sozinho, buscando direção. Jesus está com você. Em João 10:27, ele diz: minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se você sente o chamado hoje, declare agora: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Essa confissão, feita com fé, é o que te conecta a Deus. Mas, se a salvação é pela graça, qual é o papel da comunhão com outros crentes? Será que reunir-se é importante? Vamos explorar como a comunhão pode fortalecer sua fé.
sem ser uma Mas obrigação. não é um Se a salvação lugar é pela ou graça, quantidade. qual é o papel da comunhão? Hebreus 10, 25 não fala de marcar presença, mas de encorajar uns aos outros. Comunhão genuína é onde corações se encontram em nome de Jesus, numa igreja saudável, na sua sala ou num café com amigos de fé. Conheci um Exatamente. grupo de irmãos que se reúne toda semana para orar e partir o pão em casa. Não tem placa de igreja, mas tem amor e verdade. Um deles, João, me contou: eu estava desanimado, mas orar com meus irmãos me deu forças para continuar. Isso é a igreja viva. Comunhão não é uma obrigação, mas um presente. Hebreus 10, 24 diz: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Pense em como você se sente ao compartilhar sua fé com alguém que te Os entende. cristãos Talvez seja numa igreja primitivos, pequena, num eles grupo se de oração em reuniam casa. em catacumbas, em barcos, em casas. Eles se escondiam, eram perseguidos. Então, eles, pelos próprios poderes, né, político e religioso da época. Então, eles se escondiam em catacumbas, se reuniam em catacumbas e barcos debaixo de árvore. O Cristo, quando veio, ele se reunia com os apóstolos debaixo de árvore, quando expulsaram ele do templo, né, das sinagogas, e começaram a perseguir Cristo, né, para matá-lo, né? E quem perseguiu? Bater uma Religiosos. conversa com um amigo cristão. Atos 2, 46-47 descreve os primeiros cristãos. Eles se Olha reuniam lá. nos lares, partiam o pão e louvavam a Deus com alegria. Não era sobre regras, mas sobre comunidade. Se você se sente sozinho ou desanimado, ouça: Jesus está com você. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Encontre irmãos que te edifiquem, onde for. Talvez você não tenha uma igreja por perto, ou talvez tenha saído de uma que te feriu. Deus te encontra onde você está. Você é o templo do Espírito Santo. Declare hoje: eu sou igreja. Escreva isso nos comentários e mostre que você pertence a Cristo. Se sente o chamado, ore comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Salvador. Guia-me em tua verdade. Se essa mensagem te abençoou, curta, comente, amém e compartilhe com alguém que precisa dessa liberdade. Seja no Brasil, na Indonésia, na África ou em qualquer canto do mundo, a verdade é uma só. Cristo te chama para ser parte do seu corpo, a verdadeira igreja. Que o Espírito Santo te guie para viver essa liberdade hoje e sempre. Amém. 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 Aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então é isso, meus irmãos e irmãs. Esse foi o vídeo, né? Mais um vídeo aí para quebrar as mentiraiadas do sistema religioso, né? Então estamos aí, um para ajudar o outro, né? Mas para aqueles que querem saber da verdade. Tem muitos que não querem saber da verdade, então vai ficar no engano mesmo, né? É a escolha de cada um, né? Então, para o qual foram destinados, né? Quando falo destinado, não por Deus, destinado porque Deus é onisciente, sabia quem vai aceitar e quem não vai. Então a palavra disse, por não receber a verdade, segundo a Tessalonicenses, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, porque não tiveram prazer na verdade do Senhor. Então, né? Então é esse o vídeo. Compartilhe, deixa o like, mandar o sininho de todos. Que mais? Se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. Deus abençoe a todos vocês, amo todos vocês em Cristo e Yeshua HaMashiach, nosso Salvador. Fui.